Olá, alunos e alunas do canal Quimicana. Eu sou a professora Ana Paula e vou falar sobre funções nitrogenadas e algumas outras. Vamos iniciar falando sobre as aminas, que são compostos derivados da amônia, que é o NH3, pela substituição de um ou mais hidrogênios por grupo R. O que vem a ser o grupo R, professora? Pode ser a arila, que é um derivado de composto aromático, ou alquila, que é um derivado de hidrocarboneto. Quais são as classificações das aminas? A amina ela pode ser uma amina primária quando apenas um hidrogênio da amônia foi substituído. Amina secundária quando 2 hidrogênios da amônia foram substituídos. E amina terciária quando 3 hidrogênios da amônia foram substituídos. Qual a regra de nomenclatura, segundo a IUPAC, para as aminas primárias? Regra geral, eu vou utilizar prefixo, infixo e terminação amina. Prefixo indica o número de carbonos, infixo o tipo de ligação e a terminação amina. Essa regra é válida apenas para as aminas primárias. Também posso usar como regra geral, segundo a IUPAC, nome do radical, em ordem alfabética, mais a terminação amina. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de aminas primárias, seguindo a nomenclatura oficial da IUPAC, nós temos duas nomenclaturas para amina primária. Então, seguindo aquela nomenclatura mais geral, número de carbonos, MET, tipo de ligação, AN, terminação amina, metanamina. Ou nomenclatura do radical, metil, terminação amina, metilamina. O mesmo nome é utilizado para os outros dois exemplos, etanamina, 2 carbonos, etilamina, propanamina, 3 carbonos, propilamina. Para aminas primárias ainda, quando a amina ela está numa cadeia carbônica em que ela não está na posição 1 e que ela pode migrar de posição dentro dessa cadeia, a gente vai ter que identificar a cadeia principal aqui, como eu não tenho ramificação, então a minha cadeia principal é essa, e numerar a cadeia principal. Tem que lembrar que a amina é uma função orgânica, sendo ela uma função orgânica, ela tem prioridade. Então, ela vai ter que estar mais próxima da extremidade. Então, esse é o carbono 1, carbono 2. Na nomenclatura, eu tenho que indicar a posição desse grupo funcional da amina. Então, X, porque tem 6 carbonos, AN, porque o tipo de ligação entre os carbonos é simples, 2 é a posição, então é o carbono em que eu tenho a amina, que é o NH2, esse grupo funcional. Aqui, olha, vou excluir e colocar o sinalzinho aqui, porque ficou meio deslocado nessa imagem de baixo. Então, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho, além do grupo funcional, uma ramificação. Então, eu preciso identificar a cadeia principal. E aí, de novo, como o NH2 é o meu grupo funcional, ele tem que estar mais próximo da extremidade possível, mais próximo da extremidade possível. Nesse caso, ele está exatamente no carbono número 3, que é o carbono do meio. Então, a gente vai para a segunda regra de prioridade para numerar a cadeia principal, que seriam as duplas ou
triplas, as insaturações. Nesse caso, não há insaturações. Então, nós vamos para o terceiro requisito, que seria a presença de uma ramificação. Então, aqui eu tenho uma ramificação no carbono número 2, por isso eu vou começar a numerar a minha cadeia do lado esquerdo. Então, na posição 2 eu tenho metil, pentan, 3, amina. Na posição 3 eu tenho um NH2. Nomenclatura IUPAC para as aminas secundárias ou terciárias. Para essas aminas, eu utilizo aquela segunda regrinha, nome do radical em ordem alfabética e a terminação amina. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de aminas secundárias e terciárias. Essa primeira é uma amina secundária, ela teve 2 hidrogênios da amônia substituídos, e aí o radical que está ligado a ela é o mesmo radical que o radical metil. Então, o nome dela vai ficar dimetilamina. Se esses radicais eles fossem diferentes, eu os organizaria em ordem alfabética. Etil, metil, amina. Aqui eu tenho uma amina terciária, 3 hidrogênios substituídos, trimetilamina. E se os radicais forem diferentes, coloco eles em ordem alfabética. Etil, dimetil, amina. Fenilamina é a anilina, que é usada como corantes em alimentos. As aminas, elas têm caráter básico e são o grupo funcional da cafeína, cocaína e das anfetaminas. Agora vamos falar das amidas, que são compostos orgânicos nitrogenados reativos, obtidos normalmente a partir da amônia, que é o NH3, pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por grupos substituintes acila, que é o RC-O. Regra geral de nomenclatura, prefixo, infixo e terminação amida. As amidas, elas possuem caráter básico. As amidas, elas podem ser classificadas quando tem apenas um grupo acila, amida primária, 2 grupos acila, amida secundária, 3 grupos acila, amida terciária. Não são comuns as amidas, secundárias e terciárias, portanto, nós vamos estudar com maior profundidade as amidas primárias. Classificação de amidas primárias. A amida ela pode ser monossubstituída quando além do grupo acila, aqui, também um outro hidrogênio dessa amônia foi substituído por um grupo R, tá? Então, essa é uma amida monossubstituída. A amida dissubstituída é aquela que teve os seus 2 hidrogênios substituídos. Seguindo a nomenclatura IUPAC, que é prefixo, infixo, terminação amida, eu tenho aqui a cadeia principal, então, número de carbonos et, tipo de ligação entre os carbonos simples, an, terminação amida. Aqui, cadeia principal, propanamida. Qual seria a nomenclatura IUPAC para as amidas monossubstituídas? Para essas amidas, eu preciso indicar que o hidrogênio que está ligado ao nitrogênio foi substituído. Então,
O radical está ligado ao nitrogênio. Para representar que o radical está ligado ao nitrogênio, eu coloco um N aqui. Então, fica N-metil, no caso foi o metil, que é o radical, e a cadeia principal, metanamida. Como eu sei qual é a cadeia principal, professora? Porque é aquela que é o grupo acila, que está ligada ao C-dupla-O, tá? Então, essa vai ser a cadeia principal. Amida dissubstituída, eu vou utilizar aqui, ó, N-etil, N-metiletanamida, tá? Eu posso escrever N,N etil metil etanamida. Então, N,N, o nome do grupo substituinte ligado ao nitrogênio em ordem alfabética, E antes do N, prefixo, infixo e amida. Aqui eu coloquei assim, dessa forma separada, só para indicar pelas colorações, tá? Nomenclatura geral é utilizando N,N. Nomenclatura usual para as amidas. Usual. Eu vou usar o nome usual do ácido correspondente ao número de carbonos e a terminação amida. No caso, 2 carbonos, a gente sabe que o prefixo usual seria acete, né, lá do ácido acético, então fica acetamida. O que são os aletos orgânicos, professora? Os aletos orgânicos, eles são os compostos derivados dos hidrocarbonetos a partir da substituição de um ou mais hidrogênios por halogênios. Os halogênios, lá na minha tabela periódica, é o grupo 17 ou a antiga família 7A. Aqui, flúor, cloro, bromo e iodo. Regra geral, prefixo, que vai indicar o número de halogênios, o nome do halogênio, cloro, bromo, iodo, e a nomenclatura do hidrocarboneto. Os freons são usados como propelentes para aerossóis. Então, aqui eu tenho, ó, cloro, metano, dibromo, etano, 2 bromos, tetraclorometano, os 4 hidrogênios do metano foram substituídos, triclorofluormetano, que é o freon 11. Temos também os nitrocompostos. O que são os nitrocompostos? São os compostos que apresentam um ou mais grupamentos nitro, que são esse NO2, ligados à cadeia carbônica. Regra geral de nomenclatura: nitro mais o nome do hidrocarboneto correspondente ao número de carbonos. Então, aqui, por exemplo, nitrometano, nitroetano. 2 carbonos, 1 carbono. Nitrilas são compostos derivados do cianeto de hidrogênio, pela substituição do hidrogênio por um grupo derivado de um hidrocarboneto. Regra IUPAC, nome do hidrocarboneto, correspondente ao número de carbonos e terminação nitrilo ou nitrila. Regra usual, cianeto de, nome do grupo substituinte ao ciano e terminação ila, como se fosse um radical. Então, aqui eu tenho, ó, etano nitrila ou cianeto de metila. Isonitrilas ou carbilaminas são compostos derivados do ácido isocianídrico pela substituição do hidrogênio por grupo de hidrocarbonetos. Nomenclatura IUPAC, nome do hidrocarboneto e terminação carbilamina. E nomenclatura usual, isocianeto de e nome do grupo substituinte com terminação ila.
Então, aqui eu tenho a metilcarbilamina ou o isocianeto de metila. Composto ou reagente de Grignard. Eles apresentam cadeia ligada ao magnésio, que por sua vez liga-se a um halogênio, cloro, bromo e iodo. São classificados como organometálicos. Fórmula geral, aqui eu tenho o grupo R, o magnésio e aqui um halogênio, tá? Cloro, bromo e iodo. Nomenclatura IUPAC, nome do halogênio, D, nome do radical e terminação magnésio. Então, aqui a gente tem, ó, nome do halogênio, cloreto, D, metil, que é o nome do radical, terminação magnésio, cloreto de metilmagnésio. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal no YouTube, que é o canal Quimicana. Não esqueçam, venham quimicar comigo. Eu sou a professora Ana Paula, do canal Quimicana. Beijos e até a próxima aula. Tchau!